Olá, nossos seguidores do Arapuá News. Estamos aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com o nosso amigo Mazola, que ele vai estar contando um pouco da sua história. Ele é conhecido no atletismo de Três Lagoas, vem abrilhantando aí na São Silvestre, em localidades aqui da nossa região paulista, ele sempre destacando no esporte de atletismo. E a gente vai contar um pouco da sua história para você aí que sempre gosta de seguir os esportes aí da nossa página. Olá galera, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Lucimar dos Santos, né? Acho que a maioria me conhece aí por Mazola. Eu tô aqui, vou falar um pouquinho para vocês aqui, né? Da minha trajetória aí, da onde eu nasci, falar um pouco da minha vida particular mesmo, né? E agradecer aqui já o Ney aqui do Arapuá News, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre da minha vida, da minha trajetória e do atletismo aí, da corrida de rua e dos nossos objetivos, né? De alguns feitos, graças a Deus já alcançado e alguns objetivos que a gente tem aí, né, Ney? Isso aí. Mazola, então vamos começar aí, onde você nasceu, Mazola? Olha, eu nasci em Mato Grosso do Sul mesmo, uma cidadezinha chamada Angélica, né, ali, as mais conhecidas, Iviema, Naviraí, sim, próximo de Dourados ali. Então eu nasci em Angélica lá, uma cidadezinha bem pequena. Eu nasci em 1982, né? Hoje eu completei, acabei saindo do mês de aniversário aí, faço aniversário dia 1º de janeiro, completei 43 anos de idade. Então quando eu nasci em Angélica, não vivi em Angélica, tá? Com apenas 1 mês e meio mais ou menos de idade, quando a minha mãe separou do meu pai, não conheci meu pai, né? Não conheci assim, depois de um certo tempo pra cá, de tanta busca ali, procura, aí que eu vim conhecer por foto. Então assim, quando a minha mãe separou dele, eu vim para a região de Água Clara. Para alguns aí que estiver assistindo, vai saber que chamava a Fazenda Someco na época, que era na região de Água Clara ali. E é onde o meu avô, a minha família, era oleiro, né? Que se falava, sim, oleiro aqui em Três Lagoas. Teve também numa época que mexia com olaria, que fazia tijolo. Uhum. Então minha família trabalhava com isso. E aí foi quando a gente veio aqui para a região de Água Clara, né? E aí onde foi minha parte, assim, maior parte de infância, não vou lembrar bem, mas acho que até os 5, 6 anos de idade eu vivi com a minha família nesses locais e sempre pela região aí. Estudava, Mazola? Como que era? Estudar, cara, assim, ó, a gente estudava que sempre nessas, por exemplo, na Fazenda Someco tinha, né, escola. Someco em Água Clara? Em Água Clara, região, sim, de Água Clara, Fazenda Someco. Então sempre teve escola, essas fazendas grandes teve escola. E quando, assim, morava em fazendas vizinhas menores também, a gente sempre tinha aquele transporte ali que ia sempre para fazenda maior, que sempre teve escola. Então, assim... Era muito difícil, né, nessa época para você? Difícil, Ney, difícil, né? Zona rural, né, cara? Ainda mais assim, ó, nós estamos falando aí de mais de 35, né? Quase 40 não, mas 35, sim, 30 anos atrás, né? Então era bem difícil, né? A locomoção para você ir. Inclusive você tinha que ir, por exemplo, eu morei numa fazenda chamada Triunfo também, que essa daí já um pouco mais recente já, aí garotão aí, 13, 14 anos, a gente morava no Retiro e estudava na sede. Mas lá ainda em Água Clara? Não, essa já na Triunfo, mas é um lugar que eu me lembro... Triunfo Três Lagoas? Triunfo, região de Água Clara. Sim. Região de Água Clara também. Então assim, que eu me lembro melhor já, porque já era 13, 14 anos, então a gente ia muito assim, com aquelas Toyotinha Bandeirante. Sim. Então o pessoal ia buscar nós, né, ia na Toyotinha Bandeirante, o famoso pau de arara, tá? A gente tava falando até sobre isso. Além de você, ainda tinha mais algum irmão, não? Eu venho de uma família de 7 irmãos, 7 tá? irmãos. 7 irmãos. A gente somos 4 homens e 3 mulheres. Porém, minha mãe foi de 3 casamentos diferentes, entendeu? Minha mãe teve o primeiro casamento, que eu tenho minha irmã mais velha, a Lúcia, que mora em Paraíso das Águas. Aí vem a sequência. O Darcy, que é meu irmão mais velho, por parte de pai e mãe, né? O Darcy, o Daniel e eu. E depois, aí veio mais 3 por parte de pai, que minha mãe separou do meu pai, né? Que eu falei pra, sim, você, eu tinha 1 mês e pouco de vida. Foi quando a minha mãe separou, ficou um bom tempo sem casar, né? Depois aí veio já a Cristina, a Cristiane e o Cleito, né? Mais 2 irmãs mulher e mais um irmão homem. Sim. Então somos 4 homens e 3 mulheres. Retornando aí a conversa, sua infância, sua juventude, como que ela foi, Mazola? Minha juventude, minha infância é zona rural. Sempre foi criado na fazenda, sempre na zona rural. Eu comecei a vir pra cidade ali por meados de 90, 95 ali, foi quando eu comecei a vir pra cidade, que foi a primeira cidade que eu vim, foi aqui pra Três Lagoas. A gente morava aqui na região que é a Fazenda Pedra,
Você já deve ter falado. Então você passou por diversas fazendas. Nossa, sempre, por isso que eu tô falando pra você, minha infância sempre foi a zona rural. Aí já quando, ali na década de 90, 95, a gente morava aqui na região do Pouso Alto, Fazenda Pedra ali, né? Ali era um lugar também, assim, que ali também tinha escola boa, tinha futebol ali, assim, a galera jogava muito futebol. Uma das coisas legais também das fazendas é que naquela época os campeonatos, né? Tinha assim, os torneios, os famosos torneios de final de semana, sempre tinha bastante. Então eu comecei a vir pra cidade nessa época, na década de 90. Aí você vindo para a cidade, como que era essa convivência, né? Saiu da área rural, que é bem diferente, né? E começou a ingressar na cidade. Isso em Três Lagoas você estava vindo? Em Três Lagoas. Ney, assim, cara, pra nós, assim, é um choque de realidade, né? De costumes. A gente tava acostumado com a vida sempre, né? na zona rural, né? Fazenda e tal. E começou a vir pra cidade, foi ali pela 96, 97... né, foi quando a minha mãe, assim, aí quando você me perguntou da escola, se estudava, Sim. Chegou um ponto que na fazenda a gente não estava mais estudando porque não tinha mais como dar segmento no estudo. E aí a preocupação da minha mãe era vir embora para a cidade para a gente estudar, né? E foi quando em 96 mesmo, assim, exatos, 96, minha mãe, a gente veio para morar aqui no Santa Terezinha ali, ó. Então a gente veio para cá. Até assim, minha mãe teve um desentendimento com meu padrasto e tal, né? Porque ela já queria que a gente estudava e a gente não estava estudando porque vivia na zona rural. Então, só trabalhando no caso? Só trabalhando no caso. Aí na lida da fazenda, né? Sim. Com gado, todo o serviço geral que tinha de fazenda, né? Que o pessoal sabe, a gente fazia. Inclusive eu gosto muito ainda, sempre que eu tenho essas oportunidades, eu não perco, né? Até hoje os meus clientes tenho bastante cliente, né, nessa área, porque eu gosto bastante. Então foi em 96 que a gente veio para Três Lagoas. E aí você ingressou em qual escola aqui? Em Três Lagoas, a primeira escola que a gente estudou foi aqui do Ipacaraí. Se eu não me engano, João Dantas o nome da escola, João Dantas Filgueiras. Isso. Foi a primeira escola que a gente começou a estudar ali, entendeu? Foi ali. Você estudou até que grau mais ou menos? Ó, eu tenho até você se formou? Não, eu tenho até o terceiro ano completo, né? Tô aí tentando Terminou o terceiro na onde? Terminei o terceiro ano, eu fiz chamava EJA. Ainda se chama EJA. Ainda se chama, mas aí já em Água Clara. Ah, entendi. Quando eu já estava morando em Água Clara. A gente já você voltou para lá de novo? Só que daí já para a cidade, não para a zona rural, já para a zona urbana. Então você ficou um tempo em Três Lagoas? Isso, aí eu fiquei em Três Lagoas de 96 até 99. Sim. Até 99, então a gente morei aqui de 96 ali até 99. Então eu estudava na escola João Dantas, depois estudei no Colégio Dom Aquino Correia. Nessa época aí, como a gente já vinha da bola, jogando bola na fazenda, aqui também, ali agora onde é a Luiz Lopes, a escola Luiz Lopes ali era um campinho do Santa Terezinha ali. Isso. Então ali a gente tinha, eu treinei com o Pedrinho também, uma época assim, quando eu descobri. Você começou a jogar futebol com o Pedrinho? Você aprendeu com ele? Não, eu já vinha da fazenda e aí brincando nesses joguinhos de terrão aí, nesses rachão, né? Então assim, depois a gente eu treinei pouco tempo lá no Pedrinho lá, acho que a maioria dos adolescentes aí de Três Lagoas, se for da minha idade, com certeza passou pelo Pedrinho, né? Naquele campo ali. E depois jogava alguns campeonatos aqui e tal, entendeu? Teve uma escolinha, eu não vou recordar o nome faz um tempo já. Mas eu cheguei a passar até numa peneira na ADE que teve ali para ir para uma escolinha do Palmeiras, se eu não me engano, ou era na época que tinha, eu não sei se era em Birigui, era Tupi Paulista, uma coisa assim, era no interior de São Paulo. Você estava em que posição naquela época? Eu sempre joguei ali de ponta, né, nas beiradas, como assim, já tinha essa questão já gostava da de correr já nessa época. Correr já, exatamente. Sim. E franzino, né, cara? A gente não tinha como você jogar ali numa posição de meia, de atacante ali de frente mesmo, não tinha corpo pra... Então sempre gostei de jogar pelas beiradas, que é as famosas bolas ali no facão, né, você ganhar na velocidade... assim, até na questão do drible também e tal. Então eu sempre joguei nessa posição aí. Quando você passou nessa peneira, você chegou aí pro clube? Não cheguei. Então, aí é que tá, né? O pessoal veio, fizeram a peneira na área e passou eu e um filho que é de uma madrinha minha que morava aqui, agora aqui, acho que é Vila Aro, uma madrinha Mirs, e passou eu e o filho dela. E ele também não foi, mas aí o pessoal veio na casa da minha mãe, quando a gente tinha recém já mudado aqui para Três Lagoas, para minha mãe era muito novo. E chegou aí na casa da minha mãe para tentar convencer ela a deixar eu ir. Mas ela não deixou. Eu vi a minha mãe chorando, né, cara? Que aquela situação ali, assim, feliz às vezes
ter conseguido, mas assim, ela ainda estava muito insegura, né? Para ela era muito novo, até para nós também. Você estava com quantos anos? Eu tenho 43. Não, você estava com quantos anos naquela época, você lembra? Naquela época ali, na faixa aí de 17... Já estava quase adulto já me virava, já trabalhava Sim. também. Nessa faixa aí, acho que um pouco menos até. Mas para nós era muito novo, entendeu? Então assim, era novidade. E acabei não ir. Vendo a minha mãe naquela situação, eu sabia que eu não ia deixar ela confortável. Uma preocupação a mais, porém vindo totalmente uma mudança de realidade para ela. E assim, tinha necessidade de a gente trabalhar também para poder ajudar a minha mãe aqui na cidade, né? Tanto eu e meu irmão. Sua mãe trabalhava na época? Minha mãe não trabalhava, minha mãe sempre foi dona de casa, mas ela se virava, né? Às vezes fazia umas faxinas e tal, não era algo fixo, né? Então assim, a gente tinha necessidade de ajudar ela. Por isso que não segui. Entendi. É. Aí você voltou para Água Clara. Isso, aí nós ficamos de 96 a 99 aqui. Nesse período a gente voltou para a Fazenda Seiva. Não fomos direto para Água Clara, fomos para a Fazenda Seiva na época, meu padrasto arrumou um serviço lá. E aí a gente foi lá para a Fazenda Seiva. Ficamos lá na Seiva por um período. Quando foi ali para 98, mais ou menos ali, e 98, meio do ano de 98, a gente foi para a Fazenda Seiva, né? E lá ficou por 11 meses lá, na Fazenda Seiva. De lá a gente retornou para Três Lagoas. Quando retornamos para Três Lagoas, a gente já mudou para o bairro Vila Aro. Na época não tinha nada. Até assim, como a gente já tinha morado uma vez na cidade, e aí quando a gente vinha voltando para cá, meu padrasto, agora a gente vai para nossa casa mesmo. Então já era assim, uma felicidade imensa já para nós estar vindo para Três Lagoas de volta, porém já para nossa casa. Sim. Até quando nós chegou ali foi um choque de realidade, porque assim, era uma casa bem humilde, no meio do nada lá, porque o Vila Aro era um bairro muito novo, então só tinha que esse terrenão baldio e aqueles trieiros que a galera fazia muito para cortar caminho. Sim. E nossa casa muito humilde, isso aí não sai da minha memória não, com uma casinha de tábua bem baixinha, porém um cômodo só, acabou, nós foi dividindo com guarda-roupa e cama beliche, que naquela época, né, por exemplo, morava eu e meu irmão, mais meus 3 irmãos mais novos, então já era 5 ali, entendeu? Mais minha mãe e meu padrasto. Então tinha beliche, então era o que nós dividíamos os cômodos da casinha ali. O bicho pegava. Pegava, cara. Aí, mas olha, durante essa vinda sua, você estava trabalhando já? Como que era? Quando viemos pra cá, eu trabalhava assim, carpia terreno, era serviço braçal. Aí dessa segunda vez que nós mudou pra cá, eu já arrumei um serviço de serviços gerais. Sim. Com o seu José Dutra, que morava perto do ginásio, ele tinha uma empresa ali de limpeza ele prestava serviço pra CESP, ainda era a época da CESP, né, da Companhia de Energia. Então, por exemplo, cresce as árvores, tudo no meio dos fios. O que a gente fazia? Quando eu comecei já a trabalhar, já registrado e tal, a gente ia lá e limpava, né? Eu até faço o gesto assim, porque a gente cortava tipo um V mesmo, que era só para limpar onde corria. Onde passava o fio. Só o fio. Rapaz, isso aí gerou muita dor de cabeça para nós, sabe? Assim, bate, pô, vai ali na casa da pessoa, corta, a pessoa, estragou minha árvore. Mas enfim, era o nosso trabalho, né? Sim. Até explicar, a pessoa entender. E aí eu já comecei a trabalhar já. Então, assim, de 99, de 98, eu fiquei até final de 99 trabalhando com esse pessoal. E foi já no finalzinho de 99 que daí eu já buscando a minha carreira própria, né, cara, trabalhar por conta. Nessa época, você vai lembrar, Três Lagoas não era uma cidade que tinha bastante emprego, né? Não Sim, era bem difícil. Era bem difícil, né? E aí eu já começava a pensar em voltar para Água Clara, porque eu sabia que lá tinha muita serraria, então eu sabia que para mim emprego seria fácil, arrumar um emprego lá e poder também ajudar a minha mãe ali, né? Sim. Você estava indo para essa área de serraria? Tava indo não, Ney, eu fui. Aí você foi? Finalzinho de 99 foi que eu voltei para Água Clara. Aí sim eu voltei para morar em Água Clara mesmo. E foi só eu. Aí eu fui para Água Clara, morava com a minha irmã morava lá. Hoje ela mora no Paraíso das Águas, mas nessa época ela morava lá. E tem um irmão meu, Daniel, também, que é mais velho que eu, né? Dos 3 irmãos por parte de pai e mãe, eu sou o mais novo, né? Sim. Aí meu irmão já morava lá também com essa minha irmã. E a minha irmã, não, vem pra cá, então, a Lúcia que mora no Paraíso hoje. Vem pra cá, fica em casa, tal, até você estabelecer. E acabei que eu fui. Finalzinho de 99 eu fui. Como que foi lá, mas ó? Cara, assim, pra mim já começou a ser um pouco mais fácil, porque eu fui pra casa da minha irmã, né? Só que assim, naquela época, serraria, cara, eu lembro que meu primeiro salário, nessa época eu trabalhava em serraria, em 99, era R$236. Sim. Então, assim, pra mim foi um pouco mais fácil, questão moradia, mas ainda pra trabalho porque serraria é um trabalho pesado, né?
E quando eu comecei a trabalhar na serraria, eu comecei a trabalhar no bruto mesmo ali, onde a tora vinha quase que a tora mesmo, e aí para depois vai passando pelos processos, né? Então, primeiro a gente trabalha, assim, para quem trabalhou em serraria vai saber, eu comecei a trabalhar no pé do gato. Então, por exemplo, a máquina chega, joga as toras ali, você tem que enrolar. As torinhas pequenininha, né? Cara, meu braço aqui assim era tudo ralado, mesmo usando uma luva grande, né? Mas às vezes enrolava ali e tal, mas assim... E aí ia pegando jeito. E graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas... Você ficou muito tempo trabalhando nisso? Trabalhei 4 anos. 4 anos. 4 anos em serraria. Então, assim, Deus sempre colocou pessoas que sempre ajudavam, entendia, né? E sempre sabia que você estava novo naquilo ali. Então, sempre tinha uma pessoa mais experiente com a gente. E aí você vai pegando o jeito e assim, eu sempre naquilo que eu faço, eu me dedico bastante, gosto de me dedicar e dar o meu melhor. E aí acaba que você vai subindo, né? Aí comecei no pé do gato, depois passei pra frente já, porque daí, por exemplo, rolou ela no gato, ela passa, tira um lado. Você trabalhava com quem lá nessa empresa aí? Quem que era o dono? Era o Marquinho. Né? Na serraria chamava Pinos e Pinos. O Marquinho, ele era da região, como a maioria parte dos empresários do dono de serraria, ou era do Paraná ou era do Rio Grande do Sul, né? A maioria era do Paraná, ele era do Paraná. Então eu comecei a trabalhar na serraria lá. A serraria chamava Pinos e Pinos, entendeu? E sempre assim ligado ao esporte também, porque nessa época de serraria, aí tinha, como era muita gente trabalhando na serraria, sempre tinha os times, né? Tinha o time Pinos e Pinos, Sol e Mar, tinha um time lá que era o Luiz da Aline, da serraria Aline, o cara trazia atleta até de fora nos campeonatos. Lembro dele. Lembra? Não, muito. Então foi ali que eu sempre já comecei também a vir junto com o esporte. Tá? E aí você, depois dessa profissão sua, você foi por quê? Foi trabalhar com o quê? Aí eu fiquei por 4 anos, né, trabalhando nessa serraria. Quando eu comecei a sair da serraria, já também assim, buscando melhorar. Quando eu comecei a trabalhar em serraria foi onde eu conheci minha esposa também, entendeu? Nesse Você período, conheceu ela lá? Lá em Água Clara. Sim. Minha esposa eu conheci lá em Água Clara. Começou a namorar ela lá em Água Clara? Lá em Água Clara. Já ainda trabalhando em serraria, Sim. entendeu? Aí quando eu comecei, então assim, já tinha aquela visão de querer já conquistar as coisas, né? Sim. Então assim, eu acho assim, até por esse crescimento meu, a gente, né, cara, não tem como eu hoje estar aqui sem ter a parceria da minha esposa, né? Que sempre, desde o início do namoro, a gente... Qual o nome dela? Fala aí, pessoal. Valéria Miliati. Valéria Miliati. Minha esposa é professora, né, na área pedagógica, entendeu? Legal. Então a gente já estamos há 20 anos juntos, temos 2 filhos, o Luiz Augusto com 18 anos, completou agora também na mesma data que eu, dia 1º de janeiro. Para mim é uma satisfação. Aniversário duplo. É top, cara. E a Maria Alice, que completou dia 17 de dezembro, 13 anos. E aí, nessa época, já até 4 anos de serraria, quando eu comecei a sair da serraria, aquela dificuldade, um pouco de conta ali e tal, eu saí da serraria, aí eu fui para uma conveniência. Eu saí da serraria e fui para conveniência. Completamente diferente. Completamente diferente já. A minha mãe ainda nessa época era viva ainda, né? Aí, morando aqui em Três Lagoas, eu lembro que no último final de ano, assim, essa época de sempre final de ano, meus irmãos tudo vindo aqui para casa dela. E eu lembro que foi quando eu tava começando a fazer a transição saindo da serraria e eu tinha algumas contas para pagar ali, eu precisava levantar um dinheiro, então eu começava a fazer bico, né? Na conveniência. Sim. E tem um período aí também que eu fiquei na conveniência e também trabalhei numa autoescola, dando suporte para um instrutor de moto. Eu cheguei também a ser auxiliar de instrutor de moto, você acredita? Trabalhou bem. Foi mesmo nessa época desligando de serraria, porque assim, eu precisava ter um ganho a mais. Isso, né? Você já estava com a sua esposa no já momento? Namorando, Namorando. Namorando já, entendeu? E aí fiquei nessa época aí bem conturbada pra mim, tipo, se meus irmãos aqui na casa da minha mãe já, e eu não poderia vir porque ainda tinha algumas coisas pra fazer, né? Ali, e dinheiro também pra levantar, enfim. Mas aí fui sempre buscando, falei, cara, Isso aqui é um bico. Trabalhei também como garçom nessa mesma época ali, principalmente na época da conveniência, quando eu tava ali na conveniência, eu trabalhava durante o dia na conveniência e à noite de garçom. Então era bem corrido, porque assim, garçom sempre trabalha ali das 11 até a meia-noite. Quase não dormia. Ir pra casa e conveniência, nessa época de final de ano, você tem que acordar muito cedo pra repor, freezer, cama fria e tal. Então foi assim, um período bem corrido. Aí, graças a Deus, nessa conveniência, tinha o seu Romeu, né, que era o proprietário, o seu Romeu. Aí ele falou assim, não, eu vou arrumar um serviço pra você. Eu sempre deixei bem claro pra ele, falei assim, eu não quero isso, é provisório, e ele até agradece por ter
me dado uma força, é falecido hoje já, né? Sim. Aí eu falei assim, não, eu tenho um amigo meu que ele tem uma loja. É uma loja que ele vende ferramentas, motosserra, roçadeira e tal, que é o Seu Noé. Aí ele foi... O Seu Noé ainda permanece lá? Permanece em Água Clara, sim. Hoje eu tô no ramo aí, no comércio, por exemplo, nessa mesma atividade, cara, eu tenho gratidão imensa por ele, porque me deu toda a oportunidade, toda a condição de eu aprender, saber os caminhos. Você lembra o nome da loja? Lembro, era Mismac. Ainda é a Mismac ainda? Não, hoje é Noé, Loja do Noé. Loja do Noé. Na sua chegada lá, como que foi, Mazola? Na loja? É. Cara, foi bem assim, ó, pra você ter ideia, quando eu cheguei na loja, eu comecei como costurar lona. Porque na época de carvoaria, nessa época, muita carvoaria, então na loja ele fazia muita lona. A lona mesmo, como ele tá cobrindo essa da piscina aqui, então fazia para cobrir carvão na época de chuva. E eu comecei a trabalhar numa máquina que ela fazia a costura da perna de calça, fechamento da perna de calça. Ela fazia 3 costuras ao mesmo tempo. Então você emendava as partes da lona, vinha em bobina, né? Você emendava as partes da lona, fazia lá, por exemplo, uma lona de 4x3, 6x4, 6x8. Eu lembro que bem na época que eu entrei, ele estava produzindo uma lona para o pátio da Vetorial. Se eu não me engano, era esse nome de uma fábrica de ferro gusa em Ribas do Rio Pardo. Sim. E era uma lona, eu não vou lembrar bem a medida, cara, mas era tipo assim, coisa de uns 50%. Grande com força. Não, cobria tudo esse quintal meu. Quase um aqui. campo de futebol. E tem dela, a gente produziu ela por parte, ia produzindo as partes, depois ia emendando as partes maiores. Quando foi para levar, ele tinha uma D20, daquelas D20, uma branca, eu não esqueço disso nunca. Essa lona nós não conseguiu dobrar, ela tivemos que enrolar. Ia ser um registro top, né? Se tivesse no celular hoje. Nossa, cara, ia ficar massa. Essa lona nós tivemos que enrolar ela, porque não dava para dobrar muito grande, e colocou ela tipo uma bobinona enrolada nessa D20 para fazer a entrega. Então foi uma época, eu trabalhei 6 meses só assim, nessa função aí. E aí logo na frente tinha um rapaz que consertava a máquina na manutenção, o Gleides, não sei se ele ainda mora pro lado de Rio Verde, Jardim ainda. E ele era técnico de manutenção. E eu sempre ali na maquininha costurando e tal, e ele ficava bem na minha frente, só prestando atenção e tal. E aí vai daqui, vai dali. E eu tinha aquela vontade, né, cara? Eu tinha aquela vontade de aprender. Eu falei, um dia eu vou aprender a mexer com isso daí. E aí coincidiu que esse pessoal também tinha mais loja no estado, né? Tinha Aquidauana, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Essa loja que eu trabalhava, que tinha mais filiais. Aí coincidiu dele ir para uma dessas lojas aí, eu cheguei no Seu Noé, falei, Seu Noé, acho que eu consigo assumir aquilo dali. E sempre quando parava ali, às vezes dava algum problema na máquina, até consertar, eu ia pra lá pra ajudar a lavar. Já tava pegando o jeito já. Lavar uma peça, aí o Gleice, não, desmonta aqui, faz isso aqui, coloca isso aqui, monta assim, então eu já fui pegando o jeito. Com 6 meses eu assumi a oficina lá e o Seu Noé também, ele trabalhou como mecânico também, de máquina, essas coisas, então ele sabia muito. Então aquilo que eu tinha dúvida, eu tinha o suporte ali do meu lado, né? Então me deu todo um apoio ali. Ficou quanto tempo aí, né? Lá? Trabalhei 7 anos. 7 anos. 7 anos, fiquei 7 anos lá. Então você conhece muita gente em Água Clara? Conheço, cara. Água Clara eu fiquei lá até 2012, né? Ali passou um pouquinho mais de metade de 2012. Uma cidade pequena, né? Hoje já cresceu mais. E também essa questão do esporte, jogar bola, trabalhar em serraria, trabalhar no comércio, contato com as pessoas, que eu adoro, né? Ter esse contato com pessoas, então eu conheço muita gente em Água Clara mesmo, bastante gente. Até hoje eu estou aqui na minha loja, às vezes, ou você está no centro aqui da cidade de Três Lagoas, você encontra pessoal de Água Clara, é muito legal. Não cortando essa conversa, em 91, acho que comecei. Foi o primeiro DJ lá. Eu fiquei 4 anos como DJ lá. Olha que legal, Aí cara. Depois que o Turcão chegou lá. O Turcão, eu lembro bastante do Turcão. Também tinha lá o Flash Dance lá, que era do Cipriano, finado Cipriano. E eu cansei de entrar na faixa lá, assim. Divertir lá na faixa. Mas porque meu irmão dançava muito, né? O Daniel, que mora em Água Clara, ainda dança até hoje. Ele mora lá? Mora em Água Clara. Então ele dançava muito naquela época, quando eu tava morando lá. Então o Cipriano, dando flash, né? Isso. Então ele dava os ingressos, e falou assim, o ingresso aí, meu irmão, não, dava 2 aí, porque tem o meu irmão, vou levar. Eu nem dançava nessa época, entendeu? Aí eu tive que aprender a dançar depois, meu irmão falou, não, você vai aprender a dançar. Os passinhos. Os passinhos eram famosos, né? Mas naquela época era vaneira, que era a época de Alma Serrana, né? Canto da Terra, MDO, então era o forrozão mesmo e vaneira. Depois dessa trajetória toda que você teve lá, o que te puxou pra cá, pra Três Lagoas? Cara, então, assim, aí foi ali... Já estava casado? Não, quando eu vim pra cá, sim. Quando eu vim pra cá, já estava casado, já tinha meus 2 filhos. Já tinha? Já tinha. Então vamos voltar um pouquinho vamos voltar um pouquinho ali. Ney, aí você tava me perguntando aí sobre regressando, vir pra Três Lagoas.
Assim, eu já tinha família, então eu vou voltar um pouquinho aí. Sim. Então lá em 2004 ali, foi quando no ano que eu conheci a minha esposa, né? A gente começou a namorar. Então assim, é um ano que eu já tava, né? Já vinha já trabalhando já há um tempo, já bem estabilizado. Nessa empresa que eu tô falando pra você, eu fiquei 7 anos, entendeu? Então eu entrei lá em 2007 nessa empresa. E então assim, eu já vinha já do namoro desde 2004 com a minha esposa e a gente já morava junto nessa época, né? Minha esposa é professora. E eu vou contar aqui, tentar resumir um pouco como a gente se conheceu, que é bem legal. Inclusive a gente tem um cupido nessa história que não tem como eu não falar dessa pessoa, que é a Dejanira, é lá de Água Clara também, conheço de lá. Hoje ela mora aqui em Três Lagoas. Porque quando eu tava morando em Água Clara, eu morava sozinho. Depois minha irmã foi embora para Paraíso das Águas, ficou só eu e meu irmão nessa casa. E como a gente, assim, minha mãe sempre nos ensinou a fazer uma comida, o serviço de casa, então a gente sempre fazia em casa, né? A gente sempre tinha comida, tinha janta. Nessa época teve um amigo nosso também, o Edson, que hoje mora lá em Dois Irmãos do Buriti, que ele trabalhava no Banco Bradesco. Então a gente começou a ter uma amizade também da questão da bola ali, a gente começou a ter uma amizade. E aí quando ele saía do serviço, ele passava em casa, nós tomávamos um tereré e às vezes assim, o que tinha ali, nós fazíamos uma janta e tal, e ele comia. Aí onde entra a Dejanira? A Dejanira trabalhava, que é a Deja, na casa dele. Ela fazia a manutenção para ele lá, fazia a limpeza da casa, cuidava dele, né? Ele morava sozinho em Água Clara, o familiar dele sempre 2 irmãos. Então começou essa relação de amizade com a Deja também, de escola, na época que eu estudava, que eu fazia EJA também na escola Chico Mendes lá de Água Clara, que é onde eu terminei o terceiro ano lá. Então assim, aí a gente começou a ter essa amizade. Aí um belo dia, né, e ela também conhecia a Valéria, que a Valéria, minha esposa, também dava aula nessa escola, conhecia a Deja da escola, vai vendo pra você ver como é que as coisas vão acontecendo. Então assim, aí um belo dia ela a Valéria comentou com ela, né, que tinha me conhecido numa situação do seguinte: a gente foi num baile, né, é mais ou menos por aí a história, vou tentar resumir. E aí é onde a Valéria tava também, então assim, nessa época, New Flash Dance, onde a gente já comentou aí. E aí eu vi a Valéria lá, ela, uma amiga dela e eu e um amigo meu, né. Aí esse amigo meu foi chamar a Valéria pra dançar. Ela não quis, né, ela não aceitou dançar com ele. Aí beleza. Aí passou daí, eu falei, não, eu vou lá chamar ela pra dançar, né? Nessa época eu já tava desenrolado na dança e tal. Beleza, eu fui lá, chamei ela pra dançar, ela aceitou. E assim, já assim, aquelas conversinhas meio por vento, né, e tal. Beleza, aceitou. Falei, bom, tem que começar aqui. No começo. Ah, cara, dançou ali, foi aquela dança, até hoje ela não largou ainda. Mas aí o que aconteceu de mais legal, né? Então a gente dançou aquela seleção ali e tal, de vaneira ali e tal. Aí quando começou... Ainda dança ainda ou não? Não, até hoje. Bacana. E até hoje a gente gosta, cara, né? A gente gosta de dançar, é muito bom. Aí quando veio na próxima seleção de música, era uma seleção de música romântica, lenta e tal. Aí eu chamei ela de novo pra dançar, né? Aí ela falou que não ia não, porque tinha medo de se apaixonar. Aí deixou a deixa. Aí ficou a deixa. Enfim, de lá pra cá a gente sempre se encontrava, né? Nessa época também ela tava morando na casa da mãe dela. Mas também é sempre uma pessoa muito desenrolada, né, que gosta das suas coisas. Aí a gente começou a namorar na casa da mãe dela, depois ela já alugou uma casa, as condições dela estavam melhor, já alugou uma casa para ela morar sozinha. Aí quando ela alugou a casa para morar sozinha, ela já levou eu junto ali, entendeu? Assim, eu toda vez que eu ia pra casa dela, é bem legal, cara, essa história, que assim, sempre que eu ia, né, tinha uma bicicletinha cromada, cara, aquelas do quadro cromadinho, nós andamos muito naquela bicicleta, eu e ela, hein, cara, rapaz do céu. E aí eu sempre levava alguma coisa, roupa minha, né, eu falava assim, um dia ela deixar, eu só levo a sacola de roupa pra dentro. E ficava sempre naquela, né, então assim, eu ficava mais lá na casa dela do que próprio na minha casa, né. Então assim, aí um dia ela falou assim, ó, eu tô vendo que você tá ficando só aqui em casa, né? Já fica logo. Só sai daqui pra ir trabalhar e volta pra cá e tal. Que tal da gente já assumir um compromisso e você já vem de vez pra cá e nós já vamos dividir as nossas despesas junto e um ajudar o outro. Cara, e foi só correr lá fora e pegar a sacolinha. Eu falei, eu tô pronto. Já tava no jeito. Mas enfim, aí de lá pra cá, graças a Deus, ela já tinha um terreno também nessa época.
E aí a gente, eu me lembro bem, assim, que naquela época era difícil, né, cara? A gente não ganhava muito bem, Sim. mas o importante de você ter vamos se dizer, um nome, como se diz, um nome limpo, uma boa relação com todo mundo, porque nessa vida você não consegue nada sem ninguém te ajudar. E nessa época nós se juntamos, cara, eu lembro que, aí eu falei, não, então vamos o seguinte, nós temos que pensar, então já vamos construir uma casa, lá nesse terreno, no seu terreno. E aí eu lembro que eu saía, e o seu Noé, por isso que eu, assim, você tem que ser grato às pessoas. Eu saía da loja, que quando eu comecei a fazer todo o levantamento do material, era na época do financiamento, que era a Muniz. Sim. A Muniz Material de Construção. Mas de lá você já tinha vindo com as crianças? Não, calma aí. Ainda não. Isso aí eu construí na minha vida lá. Ah, você construindo lá? Começou a criar uma relaçãozinha com Três Lagoas, construindo a minha casa lá ainda. Entendi. Eu e a Valéria ainda morando junto ainda, lá em 2004 ainda, entendeu? O que eu fazia? Eu financei todo o material da casa aqui em Três Lagoas. Então, às vezes, tinha que vir assinar um documento, assim, uma vez na semana e tal. E esse processo demorava até 3 meses para liberação, né, cara? E graças a Deus eu consegui o financiamento, né? Mas aí eu tinha que sair do serviço para vir aqui em Três Lagoas para assinar. E eu falo, por isso que é bom você ter uma relação, uma transparência. O meu patrão, o seu Noé, que eu sou muito grato a ele, não, pode ir. Às vezes eu vinha de moto, né, cara? Às vezes... Na hora do almoço já estava de volta. Enfim, começamos a construir nossa casa, entramos para dentro dela ali, muitas partes sem rebocar, só no contrapiso. E de lá para cá nós veio construindo nossa vida, né? Aí lá já logo em seguida já veio o Luiz Augusto, né, cara? Então assim, como que foi essa chegada aí? Ah, cara, foi uma chegada assim para nós que falar do primeiro filho, né, cara, assim, falar de filho, na verdade, não é só o primeiro, né? E foi planejadinho, que a gente queria muito. Foi uma alegria imensa, né? Hoje em dia, nós temos um casal de filho e eles para nós, assim, tudo que a gente faz, que eu penso de trabalho, de pessoal, é relacionado à minha família, entendeu? É tipo assim, se eu fizer isso, eu vou trazer algo de bom para minha família? Se eu fizer isso, eu vou trazer algo de ruim para minha família? Sim. Então, é tudo baseado nisso. Então, filho, eu não consigo nem encontrar palavra para expressar quanto a emoção foi, entendeu? Pela conta aí que você tá falando, depois, acho 2 ou 3 anos, chegou a outra. Sim, não demorou muito tempo não, né? Que a gente, nesse período estabilizado, foi 4 anos. Mais ou menos 4 anos ali, que aí já veio o Luiz Augusto, entendeu? Aí, depois em 2017 veio a Maria Alicia. De 2011. 17 de dezembro de 2011. Sim. E daí já veio a Maria Alice. Dezembro? E aí, então o aniversário tá tudo próximo aí. tudo bem próximo. E aí, assim, a emoção também muito grande, porque, cara, aí veio a menina, né? O casal. Já tínhamos um filho, e aí veio a menina, o casal. Então, assim, não consigo encontrar nem palavra pra descrever tanta emoção, assim, e quanto a gente fica grato com Deus, né, cara, na nossa vida. Aí beleza, aí foi eu trabalhando nessa loja e nessa época de mudança da transformação de Água Clara, saindo uma parte de serraria, acabando com a seiva, diminuindo um pouco o carvão também, entendeu? Essa parte que o seu Noé, essa loja que eu trabalhava era muito focado para essas áreas, então veio diminuindo um pouco também esse movimento. E eu gostei, aprendi a lidar com ali, já gerenciava a loja. Já estava craque nas máquinas já nos conceitos. Gerenciava a loja de Água Clara. Eles tinham mais loja no estado, eu também acabava indo para outras lojas, fazia um intercâmbio ali para dar um suporte. Aí já começou a criar uma relação forte com Três Lagoas, que eles tinham uma loja aqui em Três Lagoas também. Depois de um tempo abriu uma loja aqui. Eu fiquei 6 meses aqui gerenciando essa loja, até arrumar uma pessoa para gerenciar a loja. Então já começou a ter essa ligação Água Clara, Três Lagoas, entendeu? Então foi quando eu já, tipo assim, pensava um dia, cara, se um dia eu parar com essa empresa aqui, eu tenho um sonho de abrir minha própria empresa nesse ramo. Sim. Nesse ramo. E aí, vamos então, abrir a empresa, como que o start de tudo isso aí? Tá, então beleza, vamos lá. Já tinha casa construída em Água Clara, 2 filhos, né? Um ali ainda de cola, Maria Alicia, e já nessa fase de transição de trabalho em Água Clara. E nesse período de trabalho em Água Clara, eu conheci o Jairo. O Jairo, meu sócio aqui. Jairo Melchior é o nome dele, que é meu sócio desde 2012. Que é o J. É o J. JM, Jairo Mazola. Por isso o nome da JM Máquinas. Entendi. E aí a gente sempre tinha, quando eu vinha para Três Lagoas, ele trabalhou comigo na loja, a gente já conversava
gente tinha muito assim, esse suporte, né? Aí então assim, aí começou essa relação com o Jairo. E o Jairo, e sempre nós conversávamos muito, tinha uma amizade muito boa, e sempre nós conversávamos assim, em relação assim, cara, eu tenho um sonho de abrir um negócio. Ele falava assim, mas olha, eu também tenho. Eu já entendi um pouco mais da parte administrativa, né? E ele mais na parte manutenção. Sim. Falei, ó, se unir nós dois aí, de repente já dá pra fazer um casamento perfeito, porque sociedade é um casamento. Sim, é um tem casamento. que ser, né? Senão não dá certo. Não dá certo. Dá pra fazer um casamento aí, de repente a gente consegue. E tá, foi amadurecendo essa ideia. Nessa época também o seu Noé já foi parando com a parte da área florestal e já foi vindo mais para a área da construção, porque é muito na área da construção civil, então ele começou a trabalhar com esse material. E eu sempre fui deixando bem claro para ele, falar, seu Noel, eu tenho um sonho ainda de ter meu próprio negócio, trabalhar nessa área. Fiquei mais um ano com ele, de 2006 até 2007, trabalhando ainda com essa área de material de construção, vendia tinta, fazia entrega. Já estava mudando tudo. Já estava né? mudando Sim. tudo, já era para mim uma mudança totalmente diferente. E já tinha essa conversa com o Jário. Quando chegou um período ali, em 2012 ali, aí começou a tomar forma mesmo, essa ideia começou a se tornar realidade. E, então o Jário falou assim, mas olha lá, você quer vir para cá para nós montar uma lojinha? Tem meu pai aqui, ele tem um terreno muito grande, dá para se fazer eu tô pulando parte da história aí. Então, quando eu tava aqui em Três Lagoas gerenciando essa loja, que eu voltei para Água Clara, ele continuou trabalhando nessa loja. Depois essa loja fechou. Eu ainda lá em Água Clara. 2006 ali, finalzinho de 2006, essa loja fechou aqui. Eles encerrou o trabalho aqui em Três Lagoas e o Jário tentou carreira solo, na parte da manutenção. Ele montou um salãozinho lá no quintal da casa do pai dele, um salãozinho lá, não vou lembrar a metragem, mas era coisa pequena aí, vamos dizer aí, uns 3,5 por 8 por aí. Que ele queria trabalhar só com manutenção. Tentou tocar, não conseguiu, parou com tudo, voltou a trabalhar pro antigo serviço dele, que era na época do Natalino e tal, e trabalhou como gerente de posto, de combustível e tal. Ele não conseguiu tocar. Resumindo, aí, quando eu tava se encerrando lá, um dia ele tava indo para Campo Grande, inclusive trabalhar com manutenção lá ainda, com esse pessoal que tinha um sócio também, né, que era o seu Noé e o Ivo, que é os dois que eram os sócios nessa época dessa empresa que eu trabalhava. E o Jário ainda prestava serviço lá em Campo Grande. Às vezes tinha muita máquina lá e ele acabava indo para lá para ajudar o pessoal e fazer manutenção. Numa vinda dele de lá para cá, ele passou na loja e eu tava indo fazer uma entrega de forro e cimento. Ele falou, não, vou com você, tô com tempo. E aí nós começamos a conversar. Falei, bicho, vamos tentar ver se vai dar certo? Falei, então vamos. Já tava encerrando o meu contrato lá com o seu Noé mesmo. Aí ele falou assim, ó, tem um salãozinho lá do meu pai, não precisa arrumar. Eu falei, então fechou. Aí fiz os acertos com o seu Noé, tudo certinho. Né, cara, ele, pô, sou grato demais, me ajudou muito. Aí o que nós fez? Vim para Três Lagoas. Eu tinha um Verona nessa época. Eu tinha um Verona 92. Verona top, rapaz, com teto solar. Verona era o carrão. Não. E o meu era direção hidráulica. Tinha ar-condicionado, mas não funcionava direito, né? O problema crônico dele é que no teto solar não podia chover que com água. Eu vendi aquele carro e nunca consegui tirar aquele vazamento. Consertar isso. Agora vai vendo a luta, né? Você vê, ó, eu passei por uma fase difícil indo para Água Clara, estabilizei, conheci minha esposa, constituindo a família, estava um pouco estável. Aí vem o quê? Você buscar, você empreender. Sim, Aí vem uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente, aí vem uma fase difícil. Esse Verona é um marco, assim, porque quando a gente decidiu fazer a sociedade, falei, então vamos para Três Lagoas. Ele não tinha dinheiro, né, Ney? O Jário também não tinha, eu tinha dinheiro de acerto, mas assim, que o seu Noé trabalhando na área da construção, nós precisando melhorar o salão aqui, o que eu pensei? Falei, cheguei no seu Noé, falei, seu Noé, não quer fazer esse acerto comigo com material de construção? Lata de tinta, revestimento, essas coisas básicas. Sim. O salão estava erguido, era rebocado, mas precisava melhorar, mas precisava fazer um banheiro. Ele nunca trabalhou de pedreiro e eu só de servente, porque na época da construção da minha casa eu trabalhei muito, né? Sim. Aí falei, Jário, eu de servente eu desenrolo. Ele falou, não, de pedreiro, se nós não souber, nós pegamos uma dica. E eu e ele fomos melhorar esse salão ali para nós mudar. Coisa que era assim para fazer uma semana, um mês, nós demorou 3 meses. Os caras eram bons, entendeu? Se fosse viver disso aí, talvez ele tava até hoje. Tava ferrado. Demoramos 3 meses. Ô Ney, eu vou pegar ainda um vídeo no Facebook que eu tenho, da loja, eu tenho esse vídeo lá. É um editado. Você vai ver do que eu tô te falando, eu vou te encaminhar depois. A gente trabalhando lá e colocando piso e tentando arrumar esse salão. Enfim.
E nesse período de fazer a documentação, CNPJ, alvará, inscrição estadual, licença Toda de essa IBAMA, burocracia que tem para abrir empresa, né? toda essa burocracia para abrir empresa, né? Então, assim, o dinheiro que eu peguei do acerto, a gente, falei, não, vamos fazer a documentação e um pouquinho do restante a gente vai colocar aqui para melhorar esse salão. Beleza. Aí, nesse período, entra pessoas que ajudam demais a gente. Então, por exemplo, minha sogra, na época, me deu um computador. Aí, lata de tinta, revestimento, né, que é cerâmica. Até um saco de cimento eu trouxe na época. Computador, hack, que a gente ganhou para abrir a loja, eu trouxe dentro desse Verona. Vai vendo. Esse Veroninha, o Verona já não era... Isso era um herói. Cara, e eu agora, quando foi para vir com essas coisas de lá para cá, Ney, eu não esqueço disso nunca. Ele não passava de 70 por hora. Porque pesado, tava muito pesado. Sim. E eu sozinha, rapaz, aquelas carretas chegavam na traseira, assim, os caras, que não dava doido pra te passar. E os caras desciam a buzina, sinal de luz, e eu só botava o braço pra fora, vai assim, embora, vai embora, meu filho, vai embora, e o bichinho ia embora. E a álcool ainda, aquilo soprava que só. Mas, enfim, então eu trouxe, isso não foi nenhuma nem duas vezes, não. Não vou me recordar bem, mas umas 3 às 4 viagens eu fiz com ele. Sim. Com material, depois também fiz com viagem, porque daí... Minha família ficou lá, né, cara? Eu tinha que vir para Três Lagoas, mas eu não sabia se era uma coisa que ia dar certo ou não. Eu não podia tirar minha família de lá de onde tinha tudo casa, tudo estabilizada, né? Minha esposa professora e tal. Então, assim, aí viemos. Conseguimos fazer esse salãozinho, deu tudo certo. 2012, de agosto de 2012, foi quando a gente inaugurou a loja. Vamos abrir as portas. Eu lembro muito bem que, assim, parecia naquela época de lan house... Parecia uma lan house, porque aí tinha 3, 4 computador, o balcão, mas não tinha nada, né? Tinha aquelas pecinhas de máquina, mas é coisa pequena, cabe 3, 4 caixinhas. Inclusive essas peças, no final de todo o acerto que eu fiz com o seu Noé, pegando material de construção e tal, como ele não ia trabalhar mais com esse segmento de arrumar máquina e tal, ele chegou pra mim assim e falou assim, mas olha lá, como é que vocês vão começar lá? Empresa nova, você não tem crédito, você não consegue comprar a prazo, você não tem dinheiro. Dinheiro é o que não tinha mesmo. Aí eu falei, Sandré, a gente vai começar fazendo manutenção. De repente a gente compra lá no outro parceiro e coloca um precinho em cima, atende o cliente, vai começando com serviço. Ele falou, fala o seguinte, você sabe o que mais gira de manutenção ali? Roçadeira, motosserra, enfim. Ele falou assim, ó, pode ir lá no estoque, esse estoque eu não vou trabalhar com ele mais mesmo. Ele ainda tinha nessa época na loja dele. Ele falou assim, eu vou devolver tudo pro Ivo, por exemplo, lá em Campo Grande, na outra loja. Pode escolher lá 3 mil reais de peça lá, isso aí eu tô te dando pra você começar. Ele fez isso com você? Fez isso comigo, cara. Falou assim, eu tô te dando. Então, assim, é que nem eu falo pra você, bicho, hoje em dia a gente nunca pode esquecer das origens. Sim. Hoje você tá, às vezes, numa situaçãozinha melhor, mas você não pode esquecer que as pessoas que te ajudam. Te ajudou, sim. Então é um cara que eu tenho uma gratidão imensa por ele. Sempre que eu vou em Água Clara, assim, eu faço questão de mandar um oi, né? Sim, é muito bom. É bom esse reconhecimento, é muito bom. E aí, Mazola, foi difícil esse início de vocês aqui em Três Lagoas? A gente, pelo que eu analiso, naquela época as empresas não tinham essas maquinonas grandes, era tudo no motosserra, né? Não, isso é normal. Era tudo no motosserra, né? Que trabalhava, né? Era... tentar lembrar o nome aqui então, assim, não era nem Suzana ainda, né? Era... Não, agora fugiu o nome. Não, tinha essas empresas de plantio, assim, que estavam iniciando, que nem a do Natalino Hered, eu não vou lembrar o nome, que o Jairo veio o meu sócio, por exemplo. Sim. Ele veio dessas empresas do seu Natalino Hered, né? Então, naquela época vinha muito pessoal aí do Nordeste e tal, então, para fazer esse plantio, desbrota, enfim. Então, quando eu vim, aí quando nós abriu a loja, eu não esperava encontrar tanta motosserra em Três Lagoas. Não esperava, sinceramente. Sim. Cara, e hoje, até hoje, graças a Deus, a gente tem muitos clientes que utilizam a motosserra, que é o pessoal é o que tem o sítio, é o que tem a chácara, o pessoal de fazenda. Então, são ferramentas indispensáveis no uso do dia a dia. Mas o início seu mesmo foi graças aos motosserra. Motosserra e roçadeira. Eu esperava trabalhar mais nessa área de roçadeira. Três Lagoas é uma cidade já maior, né? Então tem muito... Chanflora era o nome, tá tentando lembrar. Chanflora, isso mesmo. Então, Chanflora. Então, assim, aí bastante roçadeira e tal. Até, inclusive, essas peças que a gente trouxe foi mais focado nisso. E, cara, aí começou eu e o Jairo. A gente trabalhar, eu atendia balcão e também manutenção, que eu sempre trabalhei com manutenção e também atendimento. Então, a gente começou lá em 2012, graças a Deus, inauguramos uma loja, minha família veio, né? Minha sogra, minha esposa, meus filhos e tal.
E os familiares do Jário, e assim, entra outra pessoa que começa, assim, que eu tenho uma gratidão imensa, que é o pai dele, o seu Jair, a mãe dele, que ontem fez 1 ano de falecimento, a dona Helena, né, tantos familiares deles, que cedeu o espaço para nós, cara, e nunca cobrou um centavo de aluguel pra gente. E nós ficou 6 anos, cara, nesse local, que é ali atrás do Nova Estrela. Tem a Torre da Oi. Lá, então? Era, tem a Torre da Oi ali naquele quarteirão. Sim. Bairro Nossa Senhora Aparecida ali. Rua Benedito, não vou lembrar, mas Benedito alguma coisa, número 835. Benedito Alcindo da Fonseca, o nome da rua, 835. Ó, a minha memória não tá tão boa assim também não, tá vendo? Ficamos por 6 anos lá. E ali fomos construindo a história da JM Máquinas. Graças a Deus a gente sempre prestou um bom atendimento, às vezes não consegue agradar a todo, como é até hoje, mas o importante é que o peso da balança seja mais positivo que negativo, né? E aí a gente veio crescendo, o espaço foi ficando pequeno, a gente fez um barracão lá, só cobria do teto, aberto dos lados, porque para colocar a máquina, tinha vezes que vinha a chuva, a gente tinha que sair correndo para entrar para dentro, o espacinho que nós tínhamos para manutenção era pequeno. Era pequeno. Aí nessa época a gente precisou contratar mais um, que começou muito serviço. E aí veio o Cleito, que é meu irmão, né, mais novo que eu, já trabalha com nós já há quase 11 anos com nós ainda até hoje. Já começou nessa área da manutenção também com nós. Aí precisei contratar já pessoas, já pensar em contratar pessoas na área ali do administrativo, né? Tive que aprender um pouco a lidar com essa área do financeiro e administrativo. A gente sabia trabalhar na manutenção. E aí foi evoluindo. Graças a Deus, hoje nós estamos há 12 anos já, né, com o comércio em Três Lagoas. Hoje estamos na Clodoaldo Garcia ali, 2259. E graças a todo esse trabalho, essa transparência que nós temos com nossos clientes. Temos clientes desde quando nós abrimos a loja. Alguns já faleceram, né, como os clientes assim que a gente, né, tem guardado com muito carinho no coração, né? São clientes ali que somente o pessoal de fazenda, eles se fideliza muito, né, cara? Então, assim, então você cria não só a relação cliente, mas também uma relação de amizade. E graças a Deus a JM Máquinas está aí, cada dia buscando ainda seu espaço no mercado. Não é fácil, você sabe muito bem, empreender hoje. Não vou falar Brasil, que não é criticando o nosso país, sou grato a Deus por morar nesse país e ele me dá a condição da gente viver, né? Mas em todo lugar do mundo que você for, não é fácil. Se for empreender, não é fácil. Tem que ter a boa relação, a educação, o tratamento com as pessoas. Muitas das vezes a gente vai errar e a gente precisa aprender também com isso, né? Então, assim, estamos aí, graças a Deus estamos seguindo. Vocês estão quantos funcionários hoje? Hoje nós estamos lá em 7 funcionários. 7. Espera lá que eu vou fazer a conta. Então, tirando eu e o Jairo. Temos o Cleito, temos a Josi, tem meu filho hoje, Luiz Augusto, que já é maior de idade, trabalha também. Agora tem o Jonathan, que é o recém-chegado aí. Tem o Rafael, que é desde o primeiro emprego, ele entrou comigo, estava saindo ali dos 16 anos. Que o Rafael tem uma relação assim muito, muito boa com a família dele, com o pai dele, o Subaru, o Cido, né? É um cara também dessa área da fazenda, dos rodeios. O irmão dele era locutor de rodeio, Mano Luz. Sim. Então, assim, quando eu morava na Fazenda Triunfo, eu tinha uma relação de Era do Arapuá esse pessoal. Isso, eu tinha uma relação de muito grande na época da Triunfo. Era um cara que eu quase até fui morar na casa dele, entendeu? Eu cheguei a receber o convite, né? E ele fazia as traias de couro naquela época, e eu ajudava também, enfim. Então, é um cara que eu tenho aí, com a família do Rafael, eu tenho uma relação de amizade já muito grande. É uma família que eu considero muito. E hoje é meu colaborador lá na empresa já há muitos anos, entendeu? Bacana. Então, assim, são pessoas que, assim, eu sou muito grato a eles, que sem essas pessoas, e aqueles que já passou, o Matheus que saiu agora recentemente, o Matheus também do primeiro emprego, hoje ele é professor, se formou trabalhando na JM Máquina, entendeu? Casou trabalhando na JM Máquina, sou padrinho de casamento dele, entendeu? Então, assim, são pessoas que você tem que ter uma certa gratidão. E aqueles que já passou por lá, né, cara? Que com certeza faz parte da nossa história até hoje aqui. 2012 você falou que começou? 2012. Então vai fazer 14 anos esse ano. Esse ano? 2012. 14 anos esse ano. Você falou 12, mas tem mais 2 aninhos aí. Mas é isso mesmo. Mas olha, qual o tipo de serviço vocês prestam hoje na JM? Hoje a JM Máquinas, ela atua, assim, principalmente na área florestas e jardim. Então vamos lá na área da floresta. Entra aí motosserra, motobomba, geradores, né? Essa parte aí. Na jardinagem, roçadeira, também motosserra, cortadores de grama, tratorzinho de cortar grama, que hoje em Três Lagoas tem área muito grande, como os ranchos, condomínios, então a gente também atua nessa área de manutenção e também de venda, também desses equipamentos.
O nosso foco principal ainda é a manutenção. Hoje a JM Máquinas é uma empresa de pequeno, médio porte. Então, assim, a gente não consegue, às vezes, né, fazer igual aí, por exemplo, aí umas empresas maiores aí, loja que trabalham especificamente com venda. A condição, poder de compra. Então, assim, mas o nosso foco maior, o nosso ramo principal ainda é manutenção e também vendendo os equipamentos do segmento. Consegue trabalhar com todas as marcas? Consegue trabalhar com... Somos multimarca, né? Porém, a gente tem a nossa marca de representação, que a gente somos autorizado, que é a Husqvarna. Sim. E se falando em jardinagem, hoje em dia, no Brasil, é a marca que mais tem produto focado para essa área, entendeu? A Husqvarna tem mais de 325 anos de história. Veio lá desde fabricação de arma, bicicleta, motos, enfim. Até hoje, e agora nessa área, agora não, né? Há mais de 325 anos trabalha na fabricação desses equipamentos. Agora É uma empresa que ela é sueca, de origem sueca. Agora vamos mudar de assunto, né? A gente falou da sua empresa. Te conheci jogando futebol. Isso. A gente jogou muito contra o Oratório, na sua época você jogava lá. É. Fala um pouco dessa época e por que você parou de jogar futebol e hoje está no atletismo. Ney, quando eu em Água Clara foi o meu auge de futebol. Quando eu morei em Água Clara, então sempre jogava futebol, passava aqueles domingão às vezes fora de casa jogando bola e tal, enfim. Quando eu vim para Três Lagoas, eu já estava num processo que já parando de jogar muito futebol. Mas através dos irmãos gêmeos lá, o Renner, que é o Renner e o Renan, deve conhecer eles, que os moleques são feras, são referência no futebol em Três Lagoas. Então ele saía daqui para jogar contra lá, e na época eu jogava time do Paniago. Então assim, ele falava assim, aí quando eu vim pra cá ele fez o convite, não, vem jogar com a gente, me apresentou pro seu Dori e tal. Mas nessa época eu já tava parando, hoje em dia eles me zoam pra caramba, até hoje eu faço parte do grupo do Oratório lá, nem comento muito que os caras ficam cornetando, né, uns corneta danado, mas é massa. E aí eu só ficava no banco, mas ainda ainda joguei com eles 2015 inteirinho ainda, Recopa, Copa dos Campeões, um Varziano, ainda consegui ali no banco, mas ainda consegui com eles ainda. Sim. Então eu já tava parando, aí por que eu tava parando? Cara, eu assim, quando eu vim de Água Clara pra cá já, a questão de trabalho, muita O foco era mais a empresa também, o foco era Sim. mais empresa e tal, então eu já tava desligando um pouco do futebol e já não tinha mais aquela vontade, já. E futebol, muito embate, muita discussão e tal. Então era uma coisa que eu já sentia que pra mim eu não queria aquilo, né? Aí parei com futebol. Mas sempre com a lojinha, eu tinha a loja lá onde eu falei pra você, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Então eu sempre sou de acordar muito cedo, né? Então ali tem ainda, né, aquele muro lá da torre ali. Sim. Então eu acordava de manhã cedo e ficava dando volta ali, correndo ali, todo dia de manhã cedo. E às vezes, quando eu não ia pra academia aquática ali, que eu sempre gostei de treinar, nunca abandonei o esporte, saía dali e dava ali umas voltinhas. Aí começou essa questão de corrida. Quando foi... Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar aqui a data da corrida do Sintédio. Não vou lembrar, mas acho que é 2017. Se não me engano é 2017. Minha esposa professora, já vindo... na verdade, eu até pulei uma parte aí, cara, que eu acho que assim, que é muito importante. Eu vou voltar um pouquinho. Não vamos perder isso daí. Então abri a loja, fiquei um ano aqui. 1 ano e meio eu fiquei morando sozinho, e esse eu não posso deixar de falar. Porque eu tava falando que a minha esposa já tava morando aqui, mas eu não posso deixar de falar desse período. Nesse quartinho da loja que a gente tinha para manutenção ali, essa área de manutenção, tinha um quartinho. Eu lembro que o tal do improviso ele vai ficando para sempre, né? Nós tínhamos que fixar uma porta lá, e não fixar, só pegava ela e colocava do lado. Eu morei por 1 ano e meio nesse quartinho. Só mudando a porta do lugar. Uns vai falar que é relaxe, enfim, tá tudo bem. Mas é a correria e já as coisas foi tomando outra proporção e sei que ficou esse quartinho lá sem porta. Cara, e na época ainda fazia um friozinho. Rapaz, o que eu passava de um frio nesse quartinho. E esse quartinho, às vezes nós arrumava a máquina ali e tinha as prateleiras, nós fizemos as prateleiras, como até hoje tem na loja lá. Então tinha que colocar as máquinas prontas. Rapaz, eu dormia naquilo ali num fedor de gasolina que às vezes assim, tava tão acostumado que pra mim eu nem sentia. Mas eu lembro muito bem que uma vez a minha esposa veio fazer uma visita pra mim no final de semana. Porque todo final de semana eu ia pra Água Clara, né? Todo sábado ali, ou de manhã, ou eu ficava ali no trio pra pegar uma carona. Ia de carona, o Jário me levava lá e eu ia e voltava na segunda de manhã.
E aí um belo final de semana minha esposa veio com os meus filhos, era uma caminha de solteiro pra ficar lá, ela falou, meu Deus do céu, eu não sei como você consegue. Mas é a família inteira na necessidade. caminha de solteiro. Aí você falando na fase difícil, então essa foi uma das fases bem críticas. Bem difícil. Outra coisa bem interessante também, que eu lembro muito bem, eu e meu sócio, nós ia sair assim pra fazer o movimento do dia, né? Vamos depositar. Aí às vezes nós tava voltando assim, sempre tem espetinho, né? Que o cheiro é ótimo, né, cara? Aí nós passávamos na fome da pega, trabalhando o dia inteiro. Aí, cara, e assim, e é o compromisso, né, cara? E aí nós passávamos perto daquele espetinho e falávamos, nossa, que fedor, cara. Não tá sem dinheiro. Não tá sem dinheiro, entendeu? Então, assim, umas fases, você falando de fase difícil, essa é uma das coisas que nós ri hoje em dia. A gente ri, hoje a gente dá risada e é legal entender, entendeu? Esse processo, você tem que, vai construindo degrau que um dia você vai dar risada. Valoriza, né? Valoriza, você vai dar risada tudo isso, entendeu? Aí começou essa transição de estabelecer e tal. Minha esposa já, depois de 1 ano e meio, já bem estabilizada aqui. Aí minha esposa veio morar pra cá, pra Três Lagoas. Então assim, eu já consegui alugar uma casa e tal. Só que durante esses 6 anos que a gente ficou lá embaixo, eu já não tinha renda. Então assim, a gente era um combinado, a gente não tinha prolabore, que eu falo a renda prolabore. Então, por exemplo, eu lembro muito bem que uma semana ele fazia mercado, outra semana eu fazia mercado. Entendeu? Já pra ir num conciliado, os dois ter que fazer mercado na mesma semana, porque não tinha renda ainda suficiente para estar suportando tanta despesa. Aí, alugando a casa, minha esposa já veio, já cedida já para cá, para dar aula aqui, as coisas já foi clareando. Aí eu morei aqui nessa rua Santa Branca, descendo, atrás do Big Mart. A gente morou numa casinha lá, bem pequena também, era um calor desgramado também. Mas enfim, já... Hoje aqui é sua. Hoje, graças a Deus, a gente já mora na nossa casa, a gente vendeu lá. A única coisa de vínculo que a gente tem lá é familiar e as amizades, né? Hoje em dia já estamos estabilizados, graças a Deus. Aí, essa do futebol, voltando um pouquinho, tal, então até 2015 ali e tal, eu joguei final de 2015. Parei de jogar bola, sempre corria e tal. 2017, minha esposa já aqui, filiada ao Sinted. 2015? 2017, já afiliada no Sinted, surgiu uma corrida, acho que organizada pelo Tozão. Já começa a entrar mais pessoas. Cada fase da vida da gente vai entrando pessoas, né? Aí começa essa minha caminhada na corrida. Ela fez um convite, amor, vamos correr. Eu falei, eu correr? Nunca tinha corrido. Não, mas pra ela a inscrição saía grátis. E aí pagava um valor lá bem baixo. Aí falei, beleza, vamos. Acho que R$20, R$30, não lembro. Aí vamos. Fui, fiquei acho que em 14º da categoria, faixa etária de idade. Eu tenho uma foto também com essa camiseta, tem a camiseta, esses dias até separando umas camisetas minhas pra doar um pouco, essa eu fiz questão de guardar. Até agora, esse dia eu fiz um treino com ela, rapaz, eu inchado, pra você ver, eu cheguei a pesar 72 quilos, entendeu? Treinando e tal, e aí fomos. Hoje você tá com quanto? Hoje eu peso 58. Nossa. Eu pretendo abaixar um quilinho, até o final da preparatória aí pra maratona vai chegar aos... Fui lá, participei, fiquei em 14º. Aí o Tozão falou assim, bicho, vamos, começa a correr e tal. Eu falei, não, cara, não, moço, vem pra corrida e tal. Comecei a correr. Aí beleza, gostei da corrida, a galera massa, né, cara, com uma resenha boa demais, e eu sempre gosto disso daí. Falar, quase eu não gosto de falar. E falei, não, então comecei a correr, só que daí a gente começa a correr da maneira totalmente errada, né? Sim. Fazia um treino de 5 km hoje naquela época, vamos dizer lá, um exemplo, 30 minutos, no outro dia queria fazer com 29, com 28, fazia um 10 lá pra 50, pra 45, queria fazer pra 40, né, e assim, sempre querer correr mais forte. E aí foi que eu me arrebentei. Comecei a correr em 2017, comecei a pegar uns pódiozinhos na categoria, aí já comecei a querer ir nas corridinhas já aqui, já interior de São Paulo e tal. Uma bela corrida ali em... Acho que é a Damantina. Uma ladeira desgramada lá. Sem preparação nenhuma, correndo tênis tudo errado, né? Sem nada adequado, sem um acompanhamento de uma assessoria, tal, um treinamento específico. Sim. Lesionei lá. Tive uma lesão aqui em cima na canela aqui, que parecia que eu tinha quebrado minha canela. E aí foi quando eu fiquei de 2018 quase que inteirinho, até ali entrando para 2019, sem correr, assim. Eu falo que sem correr é que a gente nunca deixou de correr, né? Sim. Mas não conseguia mais, doía muito, era um sacrifício, cara. Ia começar a treinar, parecia que tava enfiando uma faca na perna da gente. E aí... O que melhorou essa perna? Cara, o que melhorou essa perna depois foi com o fisioterapeuta, o ortopedista, né? O ortopedista, o Dr. Maurício. Foi quando eu fiz um tratamento com ele. Melhorou assim, não 100%. Mas foi que já começou a me dar um sinal de melhora.
Mas eu vou falar aqui pra você o que melhorou mesmo, o que tratou essa lesão minha que eu tive, cara, foi tratamento com ozônio. Eu não tô aqui só comentando o que foi bom pra mim, não tô indicando, tá? As pessoas que ficar mais interessadas, que procuram um profissional da área, que procura sobre isso, que vai lá, porque é que nem tênis, às vezes um tênis que é bom pra mim não é bom pra você. Então, tratamento de saúde é algo que você tem que procurar o profissional da saúde e procurar saber mais. Então, já tô deixando bem claro, não tô indicando. Mas o que me ajudou foi isso daí. Sim. Começou que naquele período de pandemia, entendeu? Aí no período de pandemia, quando eu tava começando a melhorar, e que daí foi parar nas corridas e tal, aí acabou as corridas, porque tudo parou, né, cara? O mundo parou, a gente... Parou o mundo inteiro. No mundo inteiro, assim, é algo que eu não preciso nem entrar em detalhes. Falou pandemia, acho que passa filme na cabeça de muita gente. Não muito bom, né? Cara? Muito ruim. É, muito ruim. Então, assim... Aí, só que eu nunca deixei de treinar. Aí foi quando eu comecei a treinar em casa. E foi aí que eu comecei a descobrir um pouco da rede social. Hoje em dia eu posto muitas coisas na rede social. A rede social já me traz alguns retornos também, entendeu? Não só hoje na questão de trabalho, de empresa, mas a rede social já me traz também. Sim. Foi aí que eu comecei. Então eu comecei a montar um espacinho em casa. Nessa pandemia você não podia comprar nada, você não comprava nada. Eu comecei a produzir muitos acessórios de cimento, entendeu? Muito pezinho de cimento. E aí eu comecei a treinar em casa e postar, isso aí começou a viralizar. Fiz muito na época da pandemia. Cara, o que eu fiz de halteres, de barra para amigos meus, e eu também vendia, entendeu? Então eu ganhei um dinheirinho na época da pandemia. Então foi nessa época que eu aí comecei a me preparar. E aí eu comecei já também a pegar uma planilha com o Instituto Gêmeos do Brasil, que é o Luiz Fernando hoje. Ele te orienta hoje? Que me orienta até hoje, Sim. Que me dá todas as condições, a planilha de treinamento para uma preparação, por exemplo. Eu vou fazer uma maratona, já começa a ter toda uma preparação. Foi aí que eu comecei... Não é só chegar lá e correr, Não, né? Aí que eu comecei a entender o que é a corrida, entendeu? Já bastante preparado, eu sempre tenho uma estrutura muscular muito boa, tenho uma resistência boa. E aí, através de um fortalecimento, um plano de treinamento, foi que começou a dar uns resultados melhores na corrida. Sim. O que você tem a dizer, Mazola, pro jovem aí que não conhece muito o esporte, o que você pode estar falando do atletismo pra gente? Ney, então assim, nessa época que eu iniciei na corrida, já vou falar já. Então assim, a corrida me trouxe muito benefícios. Hoje em dia, se você perguntar pra mim assim, Mazola, a corrida é o mais importante pra você? Eu vou responder pra você que não. Aí você vai falar assim, mas então peraí, por que você se dedica tanto no treinamento? Por que você já foi 3 vezes na São Silvestre? Sim. Entendeu? Já fiz uma maratona em Campo Grande, já participei de várias meias. Você falou de São Silvestre, o que é participar da São Silvestre? Cara, participar da São Silvestre é, como se diz, é a festa de confraternização do final de ano para uma família. É uma festa de confraternização. É aquilo que você passa o ano inteiro participando de corrida, de treinamento, e chega o final do ano, você vai curtir na São Silvestre. Você vai, apesar da gente ter os templos, tal, que a gente sempre está buscando melhorar, mas é a confraternização. Então, assim, o que é a corrida para mim? É o mais importante? Não. Mas a corrida, eu me dedicando para a corrida, ela vai trazer para mim o quê? A qualidade de vida, entendeu? Ela vai trazer para mim o quê? As boas amizades, que na corrida tem muito, você tá entendendo? Então, assim, ela vai trazer o condicionamento físico do meu corpo, que é a questão da saúde, é a questão, às vezes, de você se abdicar, de às vezes não se ficar ingerindo, principalmente agora te respondendo através dos jovens. Hoje em dia a gente vê muitos jovens aí com bebida alcoólica, cigarro, tá com a vida quase que toda focada nos vícios. E a corrida, ela da droga, né? Eu vou falar pra você, eu não tô aqui criticando, porque na época que eu trabalhei em serraria, eu fumava, eu bebia, entendeu? O que sempre me dosou? O esporte. Às vezes eu tinha que jogar um futebol no outro dia, entendeu? Às vezes eu tinha que dormir mais cedo. Te ajudava na saúde. Ajudava. Né? Então, a corrida foi o ponto-chave para que isso mudasse. Então, assim, você abdica de passar várias noites de sono acordado, você se preserva, você cuida do seu corpo. Você não precisa fazer uma dieta totalmente regulada, não, mas você evita de comer. Hoje em dia qualquer pessoa sabe o que é bom e o que é ruim. Você tá entendendo? Então a corrida, ela faz com que você foque mais nisso e que isso acaba virando uma coisa natural. E a corrida traz para mim, falando de saúde, eu tenho uma doença crônica na corrente sanguínea que se chama doença do BC, doença de Best. Pode pesquisar aí, você vai ver. É quase que uma mesma doença que se envolve nas pessoas mais de 60 anos, como artrite, artrose, osteoporose, tudo isso. A minha na corrente sanguínea, o que ela faz comigo? Ela aumenta muito a minha taxa de inflamação.
Se eu não tiver no tratamento, hoje eu tomo... Você descobriu isso? Descobri já aqui em Três Lagoas, através do exame médico, né, com o profissional na área do reumatologista e também na área do... Mas você sentiu alguma coisa para chegar? Exatamente. Quando eu comecei a descobrir que assim, quando ela estava em fase eu não sabia o que era, às vezes eu acordava e se eu colocasse o dedo aqui na tela do seu celular ficava embaçado. Então tinha vezes que eu acordava de manhã meu olho estava assim. E aí eu ia muito no oftalmologista achando que era... Então se você pensar de exame sexualmente transmissível, toxoplasmose, que faz isso na visão, sim, tudo isso eu fiz e tudo deu negativo. Eu demorei 3 anos para descobrir. Através do Dr. Nivaldo, que também sou muito grato, então a gente tem muitas pessoas que ajudam demais a gente. E aí ele me indicou para a doutora Joara, que até hoje me acompanha, entendeu? Sou muito grato a ela também, pelo carinho que tem com a gente. Descobrimos essa doença e hoje eu tomo a cada 14 dias uma injeção na perna. Ela pode se tomar na perna ou na barriga, chama Adalimumab. Essa injeção custa R$4.000 cada dose. Nossa. Hoje, graças a Deus, eu pego ela no alto custo. Tá entendendo? SUS? Através do SUS. Então, tem tanto, assim, critico o SUS e tal, mas, e claro, tem muito que se melhorar. Você tem que tomar duas no mês? 2 por mês. Seria 8 mil se fosse particular? Se fosse particular. Eu não teria condição, ou talvez eu não estaria dando aqui essa... Você chegou a conhecer mais pessoas aqui em Três Lagoas com o mesmo problema seu ou não? Não. Quando eu descobri essa medicação que começou a fazer, eu cheguei a tomar 60 mg de corticoide. A partir de 60 mg de corticoide, teria que ser injetado na veia. E aí, inclusive até hoje esse corticoide, ele me ajudou numa parte, porque ele retardava esse processo dessa inflamação, mas ele amoleceu a minha massa óssea. Até hoje, a qualidade do meu osso é de uma pessoa de 60 anos. Então, se eu quebrar, eu vou ter uma dificuldade para colar esses ossos, para regenerar. É um processo muito lento. A corrida me traz essa melhora, porque a corrida ela é esforço físico, é desgastar o osso e gerando um osso melhor. Então a corrida entra nessa questão da saúde. Sim. Então assim, quando eu estava fazendo tratamento com a doutora Joara, teve um senhor que assim, chega a alguns pontos que acontece comigo, às vezes começa a sobrar as doses, eu vou lá e eu devolvo. E acontecia esse senhor, e aí ela começou a fazer os testes em mim, através de pesquisa, todo um tratamento médico, aí surgiu o resultado e ela não tem efeito colateral. Hoje em dia, essa pessoa falar que eu tomo uma medicação a cada 14 dias, ninguém acredita. Se for ficar me olhando só pela rede social... Tanto você corre? Tanto que eu corro, tanto que se dedica, né, Ney? Ninguém vai falar que você tem algum problema. Com certeza, como eu também não sabia. E é uma doença, Ney, que assim, ela não tem cura. Ela tem tratamento. Precisa estar em tratamento. Não tem cura. Já fizemos teste para... Pode ser que mais daqui 2, 3... É uma doença rara, isso. Uma doença chamada doença autoimune, né? Então, autoimune. Então, pode ser que daqui 4, 5 anos eu venha tomar uma por mês. Mas já fizemos uns testes aí 1 ano atrás para tomar uma por mês. Aí ela começa a aparecer as evidências. E o que é essas evidências? Filunculite, ferida pelo corpo todo. Muita afta na boca. Faz tudo isso. Faz tudo isso. Muita afta na boca, entendeu? Todas as partes mucosas do corpo estoura muita afta. E é coisa assim, ó, até, assim, vamos dizer aí que até aí uns 5, 6 anos atrás, eu não sabia o que era viver sem ter uma afta na boca. Entendeu? Às vezes, por exemplo, trabalhando mesmo... O sinal começou, era isso? Eu não sabia, mas já era disso. Às vezes eu até brinco, assim, às vezes eu ia atender telefone, na época ainda do telefone, hoje em dia é mais celular, né? Sim. Ia atender um cliente e tal, o cara, você tá chupando bala, você tá mastigando alguma coisa, toda vez que eu falo que você está comendo, mas não é, que eu não conseguia nem falar direito de tanta afta na boca. Língua, na boca. Na língua, nessa parte interna, tinha vezes que saía até pra fora, assim, entendeu? Coisa muito grande mesmo. Pequenas úlceras, vamos dizer. Sim. E o risco dela sair também interno, né? No organismo interno e da hemorragia interna. Eu lembro que na lojinha lá embaixo, uma vez, eu tomando azitioprina, que nós fazemos um teste para descobrir o medicamento. Aí esse deu todo um efeito colateral, cara, que eu vomitava assim, sangue, assim, foi uma parte crítica mesmo, sim, né? E aí eu vomitava muito sangue, foi uma época que eu fiquei até internado, né? Mas era efeito do remédio, aí começou a estourar enfim, não era nada muito grave, mas a gente assusta, né? Sim. E a outra coisa que eu deixo a dica também, pessoal que tem um problema de saúde, cara, e nessa época que aconteceu isso comigo, eu não dava tanta importância pro tratamento, sabe? Eu ficava meio relaxadão e tal, não seguia o tratamento certo, não voltava nas datas certas do retorno, e aí aconteceu esse ponto crítico comigo aí. Aí eu lembro que quando eu liguei pra doutora Joara, ela marcou o exame, quando eu fui na consulta, eu sentado na cadeira, eu e minha esposa, aí ela falou assim pra mim assim, se você quer ver seus filhos crescer, se você tem um sonho de ver netos do seu filho, enfim, se você quiser viver, você vai ter que seguir o tratamento. Se você não quiser, você pode levantar dessa cadeira e procurar um outro profissional, que eu
pra mim Sim. não vou continuar com o tratamento. Aí, graças a aquilo lá foi um choque de realidade pra mim, entendeu? Infelizmente, a gente aprende, às vezes, assim, muitas coisas meio que na dor mesmo, né? Sim. Meio que no sacrifício. Os médicos te incentivam ao esporte, no caso? Eles te incentivam? Hoje ela fica preocupada. Hoje eu vou na doutora Joara, ela, menino, mas você precisa se dedicar tanto, você precisa correr tanto, você precisa, entendeu? Ela quer dar uma freada, mas Sim. ela até incentiva. E todos os médicos. Inclusive, eu fiz uma campanha pra Vitalcor. Agradecer também ao doutora Vanessa, o doutor Luiz, que é cardiologista, que eu faço. Então, assim, mais uma dica, né? Galera que quer seguir no esporte, procura primeiro fazer uns exames de saúde, fazer um cardiopulmonar, enfim, procura um profissional da área e antes de você realmente, né, se engrenar no esporte. E com certeza você vai procurar, porque somente corrida, você começou a correr, pronto, é um vício. É um esporte caro, Marcelo? Não é caro e também não é barato. Entendeu? Nenhum esporte hoje é barato, mas é algo que você dá pra começar. Porque assim, vou começar a correr. Você não vai começar a correr. Você vai começar a fazer uma caminhada, depois você vai começar a trotar. A hora que você estiver correndo 5 km, você já tem que pensar num tênis adequado para uma caminhada, uma corrida leve. Sim. A hora que você já estiver correndo, já buscando baixar tempo. Então tem assim, acessórios específicos. Mas hoje, graças a Deus, tem muitas promoções. Inclusive eu faço campanha aí para algumas lojas com cupom de desconto. Enfim, passa o cartão, não passa vontade. Mas que use o equipamento certo, entendeu? Sim. E aí, quando eu descobri o tratamento certinho, comecei a tomar essas injeções, graças a Deus, cara. Aí acabou a pandemia, aí veio bastante corrida, aí fiz a minha primeira São Silvestre, fiz a segunda, fiz a terceira agora, né, finalzinho de 2024. Quando eu fiz a primeira, fiz com 1h07, fiz a segunda 51 minutos e 56. Nessa agora fiz um tempo mais alto, que aí desde 2015 sem jogar bola, fui jogar bola na confraternização com os amigos, deu uma lesãozinha na coxa, tive que parar o treino, enfim, resultou lá. Então assim, às vezes a gente tá correndo um pouquinho já em alto desempenho, qualquer coisa que você fizer de errado vai mexer nos tempos. Sim. Mas tá tudo bem, fiz com 58 minutos. Em 2023 fiquei em 102º colocado geral, esse ano fiquei em 133, então assim, esse ano tinha 37.500 pessoas muita inscritas, gente. Muita gente. Então assim, é um feito muito grande, né, cara? Você poder ir lá realizar um tempo desse, é uma realização muito grande. Você está se preparando para qual agora? Bom, agora a gente está com o objetivo aí, né, de fazer a Porto Alegre lá, que é a New Balance Run, dia 27 de abril. E lá eu vou fazer maratona novamente, 42 km lá e 195 metros. Então a gente já estamos focados nos treinos para isso daí. A sua mãe dela permanece viva? Como que é? Ó, Ney, minha mãe já faz... Eu tenho 20 anos de casado, quase 20 anos de falecimento também. Minha mãe já faleceu. Aí se mexeu. Mas eu tinha que perguntar, não tem jeito, né? Foi uma fase difícil, né? Pra você, pra família, né? A gente perdeu uma pessoa querida. Não é fácil, não. Mas eu tinha que perguntar, tá? Porque se eu vou fazer sua história, eu tinha que falar da sua mãe. É que assim, cara... Sua mãe, pelo que eu vejo aí, foi uma heroína, né? Pelo todas as dificuldades que ela teve. Cara, a gente teve... Esse monte de filhos, A né? gente teve tudo pra ser aquilo que... De ruim, sabe? Assim, Sim, com certeza. De ir pelo caminho ruim. A simplicidade da minha mãe, cara, e que ela tinha, o respeito com as pessoas. Como que ela chamava mesmo? Maria dos Santos da Silva. Sim. E a luta que ela teve, né? Quando ela faleceu, ainda deixou meus irmãos bem pequenos, né? Inclusive, Seus irmãos estavam pequenos? Inclusive foi morar com nós em Água Clara por uma época. E eu sou muito grato à minha esposa, porque não é sem casado, receber, né? Sim. Como se A fosse cunhada dois, em casa, a como questão- se fosse dois filhos, né, no A caso. questão Tá da pequeno, né? privacidade, né, Ney? Sim. A questão da privacidade, eu sou muito grato a ela por entender, né? Esse processo. Meu irmão mais novo, o Cleito, foi morar com o meu irmão Daniel e a minha irmã veio morar comigo. Sim. É muito difícil a questão da privacidade, entender e tal. Então minha mãe deixava muito bem claro, minha filha, você não quer ir pro caminho errado, você nunca tenta nem experimentar. Por exemplo, vamos falar aqui de droga, né? Sim. Se você não experimentar, você não vai saber qual é o gosto. E aquele respeito muito grande, cara. Eu acho que a gente tem que honrar pai e mãe, né? Eu falo honrar pai e mãe num todo. Eu não tive pai, mas... Sua mãe foi pai e mãe, né? E agradeço também, meu padrasto também, Sim. né? Apesar
da dificuldade dele, o temperamento um pouco explosivo, mas ele foi criado assim, então eu não culpo ele, eu sou grato a ele, na verdade, porque eu era pequeno, né, quando ele casou com a minha mãe, então a gente tem que honrar pai e mãe, às vezes até muitas coisas dele erradas, que ele vinha cobrar ou até mesmo corrigir, eu nunca debati com ele, sempre respeitei. Como que é a convivência com seus irmãos hoje? Ah, cara, é maravilhosa, bicho, e é isso que... Vocês conseguem se reunir? Ixi, final de ano, sempre que dá... E é isso que me deixa muito emocionado, porque era o momento que eu... E hoje você tem uma condição melhor, Sim. você poderia estar com a sua mãe. É. Minha mãe saía da Vila Aro, batia naquele... Acho que era Candeia, cara. Todo sábado lá, aqueles... Servia aqueles panelão de osso lá com pão. Uma dificuldade enorme. E ela ia todo sábado buscar pra nós, sabe assim? Sim. Então hoje, que nem agora eu vim da viagem com a minha esposa de Maceió lá. Cara, viajei com meus filhos agora na virada do ano. A gente se planeja já pra fazer isso. Imagina se eu conseguisse levar minha mãe numa viagem dessa. Ou receber ela numa casa desse tamanho aqui, que sempre morou numa casinha pequena. Poder assar uma carne pra ela ali. Isso é coisa que, assim, no meu coração, cara. Você daria tudo hoje pra estar com Cara, ela, se né? você quiser até encerrar isso daí pra mim, tá tranquilo, porque... Mas olha, obrigado, tá? Que Deus abençoe a sua família. A gente viu nesse processo que eu conversei com você toda a dificuldade que sua família teve para chegar ao que vocês são hoje, né? Sim, pessoas cara. de bem, pessoas honestas, Sim. pessoas que representam Três Lagoas hoje, né? Água Clara e Três Lagoas, tá? Então é um prazer estar aqui hoje, contando a sua história, uma história que a gente viu muito sentimento de você com as pessoas que te ajudaram, especialmente a sua família, tá? Obrigado, tá, Mazol? Olha, eu que sou grato, né? Eu recebi convite pra dar essa entrevista, cara. E eu sou, assim, um cara muito... Não é tentar agradar todo mundo, não. Mas você, desse, assim... Mazola, pode me mandar, se for ter algum evento, alguma coisa, me manda aqui que eu... Cara, e eu não... Você não me cobra nada por isso, não paguei por isso. Mas é porque você tem um cara que tem um entendimento, que você quer ver aonde você mora, você quer publicar coisas boas. Hoje em dia a gente vê tantas coisas ruins, né, cara? As pessoas dando mais importância para publicar. Prefiro contar a sua história hoje do que um acidente seria, desculpa né? a palavra, assim, mas as pessoas focam mais na desgraça dos outros, né? Perdão da palavra. Mas assim, eu quero deixar isso daqui para motivar as pessoas, tá? Pra mostrar pra vocês que independente... Hoje, cara, eu vivo uma vida humilde. Não sou uma pessoa que... Mas pelo que você já passou, seria uma vida de rico, Eu sou um cara né? feliz, eu sou um cara realizado, entendeu? Eu sou um cara feliz, onde eu tenho a minha família, eu trabalho todo dia, tenho uma pequena empresa, tenho meus amigos, tenho meus colaboradores que me ajudam, tenho um entendimento que sem as pessoas você não chega em lugar nenhum. Então, assim, agradeço você por ter essa percepção. Eu falei, não, se eu tiver que fazer, eu vou fazer com o Ney, porque a gente precisa ser recíproco. Entendeu? A gente precisa ser recíproco com as pessoas. E, cara, olha, nessa vida de corrida, a galera que... um abraço pra todo mundo aí, que às vezes eu tô nas corridas, a galera vai Mazola, aquele vai Mazola é muito massa quando você tá nas corridas. E quando você tá longe, as pessoas mandam mensagem no Instagram, Facebook. Então, assim, às vezes você tá desanimado, cansado do dia a dia, você não quer fazer um treino, você não quer, às vezes, participar de um evento. E aí você vai porque fala, não, cara... Tem pessoas que tá aí se motivando, tá se espelhando em você e a gente acaba indo. Ah, desculpa aí, galera, mas é forte, assim, Então, assim, muito obrigado. A galera que treina ali comigo na AD, o Veinho, cara, que, pô, se eu tô na corrida hoje, é um cara que comecei a ir na cascalheira com ele, entendeu? Um grande abraço pra ele aí. Enfim, Instituto Gêmeos do Brasil, professor Luiz Fernando, que não só manda planilha, cara, é um cara que esse dia ele tava lá nos Estados Unidos, eu tô trocando ideia com ele, ele te responde, dentro do avião o cara te manda mensagem. Então, assim, é pessoas que realmente se preocupam com a gente. Tem pessoas que faz questão de vir na casa da gente, às vezes não só pra fazer um churrasco, mas pra ver o que você tá vivendo ali, né, no sua vida, no seu dia a dia. Então, toda a galera de corrida aí, o Obama aí, que é um cara que tá aí produzindo evento pra nossa cidade, então a gente tem que apoiar essas pessoas.
Eu não posso deixar também, assim, muitas corridas que a gente fez aí, o apoio da Secretaria do Esporte, da Sejuvel. Até pretendo ir lá fazer uma visita agora pro novo secretário, que é o Hulk, né? E assim, e deixo também um pouquinho de sentimento, assim, né? Que eu acho que, cara, aqui em Três Lagoas, tratando de corrida de rua, pra média, longa distância, não tô aqui me dizendo que eu sou melhor. Não sou. Eu sou igual a todo mundo. Mas eu consigo representar a nossa cidade, eu consigo levar o nome da nossa cidade. Hoje eu vou correr na São Silvestre enquanto pessoas lá que conhecem a gente, que falam no nome da cidade. Então, assim, eu peço que se puder toda ajuda é bem-vinda, né? Não tô aqui, que tem que ajudar, não tô aqui criticando nem nada, mas a gente pode se ajudar melhor ainda para que essas coisas se tornem ainda melhor, podendo melhorar ainda mais. Isso que você tá fazendo, é disso que eu tô falando. É você levar mais pessoas, que aqui também tem uma pessoa dedicada, que ama essa cidade de paixão, que quer... Se eu estou dando esse depoimento aqui, é para motivar as nossas pessoas aqui, principalmente da nossa cidade, para ver o melhor de um todo, né? A gente vive já com tanta coisa de ruim, bora se dedicar, cuidar do bem mais precioso que Deus te deu, que é seu corpo, cuidar da sua família, honrar pai e mãe, entendeu? Honrar pai e mãe. Nos momentos de dificuldade, né, cara, se procurar viver também, depois... Quando eu comecei a viver mais assim, buscar mais a vida, viver assim em Deus também, as coisas mudam totalmente, dependendo da sua religião, tá? Busca também, a gente tem que ser grato, entendeu? A gente tem que ser grato, a gente tem que buscar também essa vida mais dentro da igreja, né? Dependendo da religião. Mas é isso aí, né? Então, deixa um abraço para todo mundo que vê esse vídeo, de coração mesmo, gratidão demais mesmo.